Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui, vamos tentar aqui de forma aqui bem simplificada, aqui bem forma bem simples aqui falar um pouquinho sobre o PL 2.162 de 2023, mais conhecido aí como PL da dosimetria. Tá todo mundo falando sobre isso hoje no dia durante o dia hoje o Congresso se reuniu para derrubar o veto presidencial. Como todos sabem, esse projeto foi aprovado aí na Câmara e no Senado, porém foi vetado pelo presidente da República. Mas se você acha que essa lei ela vai simplesmente apagar as penas, calma, não é bem assim. O que ela faz é mexer na dosimetria e na execução da pena dos condenados pelos atos do 8 de janeiro, com a possibilidade de redução em situações específicas, especialmente quando o caso envolve atuação em multidão e sem liderança ou financiamento. Tem aqui alguns pontos aqui que a gente precisa entender do que essa lei ela diz. O PL da dosimetria ela altera as regras em tese da Lei de Execução Penal e do Código Penal. Na prática, ele interfere na forma como a pena é calculada e também nas regras de progressão de regime para os crimes ligados aos atos do 8 de janeiro. Então, basicamente, esse projeto de lei vai alterar as regras da Lei de Execução Penal, mas calma aí, só com as mudanças que foram feitas para que houvesse a derrubada dos vetos, do veto presidencial, o Congresso e algumas partes do projeto ficaram prejudicadas. Então o que isso significa? Eles enxugaram o projeto, bastante esse projeto, para que outros presos que foram condenados, por exemplo, por outros crimes aí, crimes hediondos, outro tipo de crime, enfim, ficar falando crimes aqui para que não tenha algum problema, mas enfim, o objetivo era esse, que essas pessoas não fossem beneficiadas, que esse projeto de lei ficasse restrito apenas aos condenados do 8 do 1. Tá bom? Isso é uma forma bem simples aqui de a gente entender o que houve. Então, o Congresso entendeu e através aí do setor jurídico e do Senado e da Câmara dos Deputados, eles fizeram essa mudança no projeto de lei e assim foram para ser votado pelo Congresso, e assim foi derrubado o veto presidencial. O ponto central aqui é o seguinte: o texto aprovado foi pensado para readequar a dosimetria das penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro, segundo a versão aprovada no Senado. Quando os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito forem praticados em contexto de multidão, a pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3. Grave isso aí, de 1/3 a 2/3, desde que a pessoa não tenha financiado os atos nem exercido papel de liderança. Além disso, a proposta altera a lógica da progressão de regime nos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, nesse caso aqui, o projeto ele vem trazer aqui duas hipóteses, que pode reduzir a pena do condenado de 1 a 2/3 da sua pena. Então, o ponto mais importante é isso aqui: a pena ela não cai sozinha. Depois da mudança legal, o juiz da execução é quem faz a conta no caso concreto. A Lei de Execução Penal diz expressamente que compete ao juiz da execução aplicar ao caso julgado a lei posterior que favoreça, que beneficia ao condenado. Então, nesse caso aqui, o advogado de defesa das partes vai ter que entrar com esse pedido junto ao Supremo Tribunal Federal, e aí o juiz do caso aí ele vai fazer então essa conta, esse cálculo de como vai ficar a pena para esse condenado. E isso vai depender de cada condenação, porque alguns foram imputados a um tipo de crime, a outros alguns crimes diferentes, um ou mais crimes.
enfim, houve aí um concurso aí de crimes. Então basicamente será isso, após a lei ser promulgada, a defesa terá que entrar com esse pedido junto ao Supremo Tribunal Federal. E ainda existe aqui a detração da pena. Isso significa que o tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação já cumprido é abatido da pena. Primeiro você recalcula a pena pela nova regra, depois desconta o tempo já cumprido. Ou seja, aqui após aplicar a nova regra da nova lei de 1 ou 2/3, depois dessa soma, desse cálculo aí, aplica-se então a detração da pena. O que é isso? Você vai subtrair da pena que resta para essa pessoa cumprir a pena que ela já cumpriu, o tempo que ela ficou presa, que ela já cumpriu pena, seja administrativa, seja preventiva, seja qual for a pena que ela cumpriu. Então essa pena ela vai ser abatida do restante que falta para cumprir de pena. Basicamente será isso. Quem pegou pena alta, nesses casos a pena alta, o impacto ele pode ser significante, mas continua dependendo da sentença de cada pessoa, como eu já havia dito, do enquadramento dos crimes, do que exatamente o juiz da execução vai reconhecer no cálculo. Não existe uma tabela única que sirva para todos. Então, nesse caso, o juiz ele vai ver quais os crimes que foram imputados a esse condenado, vai fazer o cálculo da pena e assim a detração da pena e somar para ver se essa pessoa, quanto tempo essa pessoa ainda tem para cumprir de pena. Porque está havendo muita euforia, as pessoas comemorando e enfim, na verdade a gente precisa ter um pouco de cautela, porque vai beneficiar, mas também tem vários pontos que a gente precisa observar. Além disso, ainda é possível que essa lei ela seja, por ela não ser uma PEC, mas sim um projeto de lei, ela pode ser considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Explicar basicamente o que seria necessário para que essa lei ela fosse considerada inconstitucional, ou seja, perdesse assim a sua eficácia. A lei ela pode ser questionada. Os argumentos mais prováveis seriam igualdade, casuísmo e separação entre os poderes. Ao mesmo tempo, a Constituição fala em igualdade perante a lei e em separação dos poderes. E o Código Penal admite retroatividade da lei posterior mais benéfica. Isso aqui está lá explícito lá no Código Penal. No Código Penal, a lei retroage para beneficiar, ou seja, tem uma lei mais rígida que a pessoa foi condenada por essa lei mais rígida. Então vem uma lei mais benéfica, uma lei nova, mais benéfica, que beneficia pessoas que cometeram esse mesmo tipo de crime. Então essa lei ela retroage para beneficiar essa pessoa que já foi condenada na lei anterior. Então que seria a aplicação lógica nesse caso concreto aqui da dosimetria da pena. Então não existe aqui uma inconstitucionalidade automática. Isso dependeria da tese levantada ao Supremo. Isso seria, com certeza, não tenha dúvida disso, que a base governista ela vai entrar com a ação direta de constitucionalidade, ADI, perante o Tribunal Federal, diante do STF, pedindo a inconstitucionalidade dessa lei. Então vamos ver como vai ficar, se realmente eles vão fazer isso, se o Supremo vai acatar, vai julgar, enfim. Vai depender do clima que vai estar lá no Supremo, e também de se vai ser também, se eles vão ter voto para derrubar e considerar essa lei inconstitucional. Ou seja, aqui para a gente resumir aqui, já ficou bastante extenso esse vídeo. A lei pode reduzir a pena, pode mexer na progressão e pode mudar bastante a execução, mas tudo será analisado caso a caso. O cálculo é técnico e não é político, é justamente aí que começa a briga jurídica. Então aqui cada jurista, cada um aqui vai vir com a tese, com a opinião, mas a briga é grande.
Pessoal, só para encerrar aqui, aí você pode perguntar, mas tudo bem, e como ficaria a pena lá da Débora que pegou 14 anos de prisão? Ficaria mais ou menos assim, ela pegou 14 anos de prisão, se para ela for dada ali o benefício de redução de um terço da sua pena, ela vai ficar tendo ali 9 anos e 4 meses para cumprir. Se for dado a ela o benefício de uma redução aí de 2 terços, que nesse caso o projeto ele dá a possibilidade de reduzir de 1 a 2 terços da pena, dependendo do crime que ela cometeu, ficaria 4 anos e 8 meses para ela cumprir. Além disso, teria que ser descontada aí a detração da pena. Por exemplo, se a pessoa ficou presa 1 ano, no caso, se ela restou 9 anos para cumprir, de 4 meses, reduziria esse ano que ela ficou presa, ela cumpriria 8 anos e 4 meses ainda de pena. Enfim, se ela pegou a redução de 2 terços, ela ficaria com 4 anos e 8 meses para cumprir, com a detração de 1 ano que ela cumpriu. Eu não sei quanto tempo que ela cumpriu, que ela ficou presa, me parece que ela até está agora em regime aberto, semi-aberto, me parece semi-aberto, regime aberto, prisão domiciliar, na verdade acho que esse foi o benefício que ela recebeu, me parece, prisão domiciliar, mas a pena ela continua, né? Ela não se extingue com o benefício da prisão domiciliar, e nesse caso, se ela ficasse com 4 anos e 8 meses, ela reduziria 1 ano, ela ficaria com 3 anos e 8 meses ainda para cumprir. E o presidente Bolsonaro? O presidente Bolsonaro me parece que ele pegou 27 anos. Se ele pegar, acho que nesse caso essa lei não beneficia o presidente, porque é só para, ele foi considerado como um líder do ato, então ele não beneficiaria o presidente. Mas, em tese, se beneficiasse, ele pegasse aí um terço, reduziria para 18 anos, e se ele pegar 2 terços reduziria para 9 anos. Reduziria aí o tempo que ele tá preso, me parece que já tem alguns meses, não tem nem 1 ano ainda que ele está preso, mas na detração tiraria esses meses aí que ele já cumpriu, e a pena ficaria 8 anos e pouco, aí, dependendo do tempo que ele já cumpriu, que ele está preso. Tá bom? Pessoal, o vídeo ficou bastante extenso, a gente vai encerrar por aqui. Um abraço a todos, curte, compartilha aí os nossos conteúdos para que a gente possa trazer mais informação para vocês aqui. E comente aí, faça seu comentário, faça sua crítica, faça seu elogio, fique à vontade aí das redes sociais. Minhas redes são abertas aí para crítica, para tudo. Tá bom? Fique à vontade, tá bom? É isso aí, muito obrigado a todos e um forte abraço. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos após a promulgação, e vamos ver qual vai ser a atitude aí, a iniciativa aí da base governista e também do Supremo Tribunal Federal. Um abraço a todos.